livro A Didática das Provações. Sangue, suor, lágrimas e aprendizagem. Hoje veremos a justificativa número 23 para que ocorram provações em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que saibamos se nossa entrega é ainda superficial, sendo necessário aprofundá-la mais e também torná-la real. Não nos enganemos. Muitas vezes nos gabamos da nossa conversão e da nossa firme, entre aspas, posição de espiritualidade, achando que mantemos uma fé sólida. Cuidado! Tudo pode ruir por falta de aprofundamento espiritual. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Se o Senhor não construir, em vão trabalham os construtores. Salmo 127, 1. Muitas vezes o Senhor precisa nos sacudir com uma ou outra prova para que compreendamos que, na realidade, nossa espiritualidade não está tão bem assim como imaginamos. É muito comum ver pessoas que até mesmo se exaltam de sua condição espiritual supostamente grandiosa. Na realidade, esta falsa sensação de vigor espiritual é uma armadilha do inimigo para levar a pessoa a um estado de acomodação, ou seja, de achar que já não é tão necessário fortalecer ainda mais a fé, já que esta encontra-se supostamente forte o suficiente para prosseguir. Entrando nesse estado de autossuficiência espiritual, a pessoa passa a viver como se o céu já lhe estivesse plenamente garantido, podendo, assim, agir como melhor lhe aprouver. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, assim apresenta o versículo principal desse tópico. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Há aqui uma clara advertência às pessoas que sustentam seu senso de condição espiritual favorável em sua autossuficiência, acreditando plenamente estarem firmes, fixas, seguras, que não se abalam, nem vacilam, ou seja, constantes, mas que na primeira provação desmoronam como uma pirâmide de cartas após um forte solavanco na mesa em que estava construída. Manifestando sua santa preocupação com esse tipo de atitude, o Senhor proferiu duas importantes parábolas. Na primeira, ele relata o caso de dois homens que sobem ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O primeiro, com sua arrogância e prepotência, frutos de uma condição de autossuficiência espiritual, relatava a Deus na oração todas as boas obras que praticava e agradecia-lhe por não ser como o publicano que ali estava, pois considerava-se muito melhor que ele. Já o publicano sequer ousava erguer os olhos ao céu, mas batia ao peito confessando a Deus os seus pecados e clamando pela misericórdia divina, ou seja, afirmando explicitamente que de si mesmo nada podia fazer e que carecia totalmente das bênçãos dos céus para alcançar a salvação. Jesus afirmou aos seus discípulos que o publicano, e não o fariseu, encontrou graça diante de Deus e dali desceu justificado. Na outra parábola, o Senhor relata o caso também de dois homens que decidiram construir cada um a sua casa. O primeiro optou pela construção sobre a rocha, firmando muito bem ali os seus alicerces. O outro, em função da comodidade e das facilidades de não ter que esforçar-se no árduo trabalho de perfuração de rochas, optou por construir sobre a areia, julgando que seu trabalho seria suficiente para abrigar com segurança a família. Ocorre que vieram as chuvas e os ventos e as tempestades
e deram violentamente sobre as casas, e aquela que fora construída sobre a rocha, é claro, foi a única que se susteve. Quanto à outra, foi grande a sua queda. Mateus 7:27. Mais uma vez, a palavra de Deus é clara e objetiva conosco. A mensagem aqui é explícita também. Precisamos de uma relação aprofundada com Deus. Devemos solidificar a construção da nossa vida sobre a rocha e jamais sobre as futilidades e vulgaridades da areia deste mundo. Somente aqueles que cavarem fundo na rocha da nossa salvação e ali firmarem seus alicerces conseguirão sustentar-se nas provas, as chuvas, os ventos e as tempestades que virão, e elas virão, com certeza, sobre todos. O que fica evidente aqui é que há necessidade de constante vida de oração, estudo da palavra de Deus e de testemunho da verdade. Esses são ingredientes que realmente solidificam a fé, devendo os mesmos permanecerem em nossa vida diariamente, e não apenas aparecerem de forma esporádica aqui e ali. O fato de fazermos boas coisas em nosso meio social ou em nossa comunidade religiosa não deve jamais significar para nós que estamos plenamente quites com Deus. Acreditar que essas boas obras são uma sólida base para a nossa salvação é o mesmo que construir sobre a areia. Não há resistência real numa vida que se sustente nessas coisas. Uma prova de que isto é uma realidade encontra-se claramente descrita na experiência do jovem rico, que se aproximou de Jesus perguntando sobre o que deveria fazer para alcançar a salvação. O Senhor, primeiramente, lhe disse: se queres alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos. Ao que ele respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí Jesus entra com a demanda por aprofundamento da fé. Até ali o jovem havia sustentado o seu senso de salvação em obras exteriores e insuficientes. Não que o fato de guardar os mandamentos de Deus seja algo errado ou que deva ser evitado, mas o problema dele era a razão pela qual obedecia aos mandamentos do Senhor, ou seja, ele o fazia para comprar a salvação e não por tê-la recebido do Senhor pela graça, mediante a fé. O jovem rico estava construindo sua vida e sua espiritualidade sobre a areia da futilidade do fazer o bem para ser salvo, e não sobre a rocha do ser salvo e então fazer o bem. Perceba-se ainda que, mesmo sendo obediente à lei de Deus, aquele moço não tinha uma real paz no coração. Mesmo cumprindo os rituais da sua religião, ele ainda estava incompleto. Havia em sua mente uma indagação que certamente o perturbava. Senão, não teria pedido a Jesus que lhe orientasse o que fazer para ser salvo. Sendo que ele confirma ainda mais esse sentimento de dúvida e vazio quando expressa abertamente: tudo isso tenho feito desde menino. O que ainda me falta? Superficialidades não são base para uma vida feliz e plena da paz celestial. Amanhã continuaremos tratando deste assunto da 23ª justificativa para que haja provações em nossa vida. Peço que você compartilhe esta mensagem da Palavra de Deus com as pessoas por quem você tem um sentimento de afeto e amor. Todas as pessoas, inclusive nós, claro, precisamos ouvir as bênçãos e as instruções da Palavra de Deus.